Recebendo o cirurgião dentista Lucas Scheibe. Seja muito bem-vindo aqui no RF com você. Obrigado, eu que agradeço o convite. Para falar sobre bruxismo que atinge aí 30 milhões de brasileiros, de repente a pessoa está nos assistindo e nem sabe que tem, né, doutor? E não é uma doença. Não, não é uma doença. O bruxismo ele é um ato, é um hábito inconsciente que a pessoa pode desenvolver na infância ou na fase adulta. E acontece quando estamos inconscientes. Exatamente. Né? É um hábito inconsciente e é aí que mora o grande perigo. Por isso muita gente não sabe que tem. O bruxismo noturno é o mais grave, né, dos tipos de bruxismo, porque além de apertar os dentes, o indivíduo ele range os dentes, o que causa desgastes dentários, dores articulares e várias outras patologias. E durante o dia, o mais comum é o apertamento dos dentes. Se você me perguntasse o que é bruxismo há anos atrás, eu falaria rapidamente para você que bruxismo é o ranger dos dentes por uma questão de estresse. Só que o estresse está presente na população hoje em geral. Se fosse dessa forma, todo mundo apresentaria o bruxismo. Sim. E não é o que acontece. Hoje o conceito ele é um pouco mais amplo. Assim como nós temos uma postura, a boca também tem a sua postura fisiológica natural, que é os lábios levemente encostados e os dentes levemente desencostados. A partir do momento que os dentes se encostam, nós já estamos exigindo da musculatura algo a mais. Então já é considerado um grau de bruxismo. Então quem está em casa quer fazer um teste rápido, basta fazer o que com a boca? Na posição de repouso, né, a pessoa tem que estar com os lábios encostados e os dentes ligeiramente desencostados. Duas situações corriqueiras que os dentes vão estar encostados, na mastigação e na fase final da deglutição. Aí sim exige-se do dente. Mas na grande maioria do tempo do dia, esse dente ele tem que estar desencostado para a musculatura ficar relaxada sem essa hiperfunção. De repente a pessoa nunca teve o bruxismo, a partir dos 40, 50 anos começa a desenvolver. Nós vimos na reportagem os participantes da Fazenda ali, né? Sim. Muitos tiveram, ou seja, eles passavam lá dentro da casa por um momento de estresse e lá eles estavam sendo vigiados, né, 24 horas. Então foi muito fácil de flagrar quem tinha ou não o bruxismo, né? Então quando a pessoa passa por momentos dessa forma de muito estresse, de muita cobrança, acaba desenvolvendo? Desenvolve o bruxismo. Na verdade, assim, o bruxismo ele pode ser um problema crônico ou um problema daquele momento, né? No caso, eles ali estão num programa de competição. Isso gera uma ansiedade, gera essa cobrança. E pode ser simplesmente nessa transição que o bruxismo aparece. Sumiu aquela fase, o bruxismo ele pode desaparecer espontaneamente. Porém, assim, para ter uma consequência, não é só naquela fase. Geralmente a pessoa ela desenvolve e ela permanece com o bruxismo por hábito. Né? Sim. Aí os dentes começam a ficar melhores, chega a entortar também? Em alguns casos tem que usar aparelho? Na verdade, assim, o principal sintoma, o clínico, né, o sinal clínico que o dentista diagnostica é o desgaste dentário. O desgaste dentário, ele vai aparecer e o paciente pode começar a ter sensibilidades a partir daí. Olha, temos uma pergunta aqui de Limeira, nossa conterrânea. Minha pergunta é, o bruxismo pode causar perdas dentárias? Pode. O dente ele está inserido no osso alveolar e ele tem toda uma estrutura ao redor dele, que é o ligamento periodontal, o osso, a gengiva. Então, dependendo do grau de bruxismo, esse dente pode começar a apresentar uma certa mobilidade, associada a uma doença periodontal, por exemplo, uma gengivite, uma periodontite, a pessoa pode perder esse dente. Mais uma pergunta agora do Miguel de Resende. Ele é lá de Cruzeiro, ele é Miguel Resende de Cruzeiro, interior de São Paulo também. Eu acho que eu tenho bruxismo. Como ajudar então o Miguel a saber se ele possivelmente tem ou não? Na verdade, Miguel, a primeira coisa é procurar um profissional para diagnosticar isso para você. Existem exames hoje específicos, geralmente o otorrino ou o neuro pede esse exame. A polissonografia é aquele exame que você vai até a clínica e você dorme lá com vários sensores
e no final o resultado vai ser quantas vezes você acordou, são micro despertares durante a noite, por isso que a qualidade de sono não é legal. Ele vai ver quantas vezes você rangeu e a intensidade. Porém, assim, hoje o exame, para saber realmente se tem bruxismo, é praticamente um exame clínico. O cirurgião dentista geralmente é o primeiro profissional que vai ser... Só de olhar já tem noção, né? Na verdade, assim... Desgasta qual dente, principalmente? Depende da conformação dentária. Então, aí entra a questão do aparelho ortodôntico. Sim. Eu posso ter uma mordida perfeita, uma oclusão perfeita, e aí vai ter um desgaste uniforme dos dentes. Sim. Agora, um dente torto, um dente mais... acima da linha oclusal, né, que ele tem um contato prematuro, o desgaste vai ser diferente. Nele vai ser maior. Tá. Estralo no maxilar e dor no ouvido. Sim, são algumas das consequências. A Cecília de Pureza, Rio Grande do Norte, perguntou. Sim. Na verdade, assim, Cecília, a dor no ouvido e o estralo podem ser consequências do bruxismo. O bruxismo, Marielle, ele é multifatorial. Não pode dizer que todas as consequências vêm exclusivamente do bruxismo. Por isso que é interessante ter uma equipe multidisciplinar. O dentista, como eu falei, ele é o primeiro profissional. Sim. E a responsabilidade dele é proteger esses dentes, que aí entra na fase do tratamento, e diagnosticar a origem do problema. Então, dependendo da origem, por exemplo, até um tempo atrás, achava-se que em criança a verminose causava bruxismo. Isso aí já caiu por terra. Hoje consegue ver uma relação muito maior entre obstrução de respiração nasal, sinusite, bronquite, adenoide, e a sua relação com o bruxismo. Então, se eu ficar preso na odontologia, eu vou tratar parcialmente... Tem fatores externos também. Fatores externos também. Criança também, acredito eu, hoje as crianças têm tantas tarefas, né? Vai para a escola, aí volta da escola, tem o futebol, tem a aula de inglês, tem o basquete, tem a natação, bom, enfim, inúmeras atividades os pais colocam, né? Isso aí sobrecarrega uma criança, é óbvio, na hora de dormir acaba desenvolvendo. Na verdade, quando chega uma criança com sintomas de bruxismo, a primeira coisa que a gente faz é conversar com os pais, para saber como é a rotina dessa criança. Claro que não compete ao dentista entrar nessa parte, nesses detalhes e nem muito menos ao tratamento. Então é interessante ter um psicólogo, um psicoterapeuta ou até mesmo um psiquiatra agindo em conjunto para a gente determinar o diagnóstico e o melhor tratamento. Sim. Porém, assim, dicas básicas a gente pode dar aos pais, como por exemplo, 1 hora antes de dormir, desligar a TV, desligar o celular, deixar um ambiente mais calmo para essa criança ter um relaxamento, exatamente. E começar a perceber essa hiperatividade, porque assim, o bruxismo você escuta do outro lado da casa. Quando faz o barulho do ranger, a família percebe, ou o companheiro de quarto percebe. Então, é interessante assim os pais ficarem de olho antes que comecem a aparecer sintomas na criança. Sim. Porque a primeira coisa que aparece na criança... Entortar os dentes também. Exato, né? Ou desgastar principalmente os dentes. em fase de formação dentária ali, né? Exatamente. Muito importante. Bom, temos mais uma pergunta, você já respondeu, doutor, mas de repente a pessoa está chegando agora aqui no RF com você. O Edmilson de Mossoró, também Rio Grande do Norte. Existem os dentes mais afetados pelo bruxismo? Então, como eu falei, a questão ortodôntica é muito importante. Às vezes o paciente ele tem o bruxismo e a ortodontia ela é indicada para minimizar esse desgaste exclusivo daquele dente. Então, a primeira coisa é eliminar os sintomas que estão ali causando a dor, os sintomas imediatos. Então, eliminar a dor, eliminar algum travamento. Então, o dentista ele entra com terapias de relaxamento, às vezes junto com fisioterapeutas. Acabou aquela fase mais complicada de dor aguda, aí a ortodontia entra para dar uma conformação melhor para esses dentes, a oclusão ser mais equilibrada e se houver desgaste uniforme menores. Só que assim, sempre protegendo com dispositivos para isso não acontecer. Sempre usando a plaquinha também. Sempre usando a plaquinha, né? mas faz assim... parte do tratamento. Tomar muito cuidado porque a placa não pode ser usada de forma indiscriminada. Muita gente coloca a placa, some da clínica achando que a placa vai resolver. Eu falo o seguinte, a placa é uma muleta. Você machuca o seu pé, você vai no ortopedista e você não usa a muleta
para sempre. É só naquele período até você se curar. O problema é que o bruxismo não se cura espontaneamente, como um gesso, por exemplo. Sim. Não, ele precisa desses tratamentos complementares. Precisa ser monitorado também. Exatamente.